Prontinho. Obrigado. A Solange está pedindo para colocar de novo o link do formulário lá para o pessoal poder se inscrever. Carol, por favor. Então, bom dia a todos e a todas e a todos. Nós estamos aqui para novamente discutir a questão do Rio Sorocaba. Como já era meio previsto, esse período da semana passada para cá, a gente não teve nada de chuva, o que isso fez que o reservatório voltasse a cair no seu volume. E eu acho que depois eu vou abrir a palavra também para o site de Sorocaba. O Reginaldo deve ter tido problema lá de captação também, se eu não me engano, teve que desligar também as bombas mais uma vez. Então, vamos colocar as informações disponíveis para todos e depois a gente passa a discussão. E o Polga solicitou um espaço para um professor. Desculpa, Polga, eu esqueci o nome dele. Professor mestre Adriano Prochowski. O Adriano Prochowski, não sei se eu vou falar Isso. o nome dele, que eu posso errar. O professor Adriano, ele vai trazer aqui umas impressões sobre a questão de pontos de indicadores para a gente fazer nosso plano de emergência, né? Isso, professor. A gente já abre a palavra para ele, Paulo, assim que a gente passar essa primeira fase aqui. Obrigado, professor. Eu queria primeiro pedir para a Micaele, que eu acho que está aqui representando a Votorantim Energia. Micaele, o Flávio me falou que você mandou uns e-mails para mim, mas eu não localizei esses e-mails. Sim, professor, bom dia a todos. Bom dia. Eu tinha enviado na semana passada um e-mail para justamente alertar sobre a entrada do reservatório em 807,50, tá? A gente já estava com a previsão, hoje eu já apresento o reservatório abaixo desse nível, tá? Tá, você mandou para o meu e-mail Eu mandei o e-mail... o e-mail da Câmara Técnica ou o e-mail Gmail? Deixa eu olhar aqui, eu mandei para o e-mail que o Flávio tinha me passado, deixa eu só verificar aqui, tá? 2 segundos. Mesmo que eu mandei para o senhor e mandei para o pessoal também da secretaria, que é para onde a gente envia os dados diários. É que eu não recebi, Micaele, não sei se caiu em alguma pasta de spam, alguma coisa assim, mas certo. Eu procurei nos meus e-mails e não achei. Mas de qualquer forma, depois você me fala, vamos ver os dados aí, por favor, se puder apresentar para a gente. Tá bom. Vou apresentar, tá? Assim que estiver visualizando, por favor, me avisem. Já estão vendo? Não, ainda não entrou, Micaele. Agora está entrando, está entrando. Está piscando. Nossa, por que tá assim? E pior que tá piscando a apresentação. Deixa eu retirar e colocar mais uma vez. Tá bom. Agora foi? Foi. Agora sim. Pronto. Vamos lá. Trazendo aqui na reunião já os dados do dia 14, tá, pessoal? Essa apresentação não foi atualizada ontem. Nós temos o nível atual, que estava lá antes de ontem, né? No final do dia 14, início do dia 15, 817,47, ou seja, entramos dentro do mínimo operacional, que é o 817,50, que é o normalmente praticado, né? E estamos aí com 21,04% do reservatório. A vazão afluente de novembro, que nós estamos praticando até o momento, é dos 2,75 metros cúbicos por segundo, em que a vazão afluente da MLT de novembro é de 9,88 metros cúbicos por segundo, ou seja, estamos praticando 28% da MLT, tá? Então, a gente tem aqui a questão do nível, que está em 21,04%, que é em referência a 813,50, tá? Como o professor falou, da semana passada para cá, de fato, não houve, né, chuvas nos reservatórios, no reservatório de Pararanga, então a gente praticou a redução, acho que a nossa reunião foi no dia 10, né, foi no dia 10 ou dia 9, estávamos com 817,57,
e estamos agora com 817,47 no dia 14, ou seja, reduzimos 10 centímetros abaixo do mínimo operacional, tá? Como pode ser percebido, até com relação ao mês anterior, estamos praticando afluências mais baixas, devido justamente à redução das chuvas, né? Nós vimos muitas chuvas no mês de outubro, principalmente naquela segunda quinzena, mas agora no mês de novembro não estamos verificando essas chuvas e isso acaba impactando na redução da afluência, tá? E é por isso que o reservatório está reduzindo, estamos praticando aí uma média de afluência inferior à defluência do reservatório, né? Aqui, a gente termina os dados aqui, e aqui eu trouxe um resultado, que foi a solicitação que foi feita na reunião na semana passada, a respeito da variação de defluência entre 2,8 e 3,2, né? Que é a visualização que estava sendo vista lá nos postos, e aí a gente trouxe esse resultado aqui, apenas para informar, Jorge já falou até com um de vocês, não sei se foi com o professor André, informando justamente que essa variação que acontece dentro da medição, né, é justamente devido às pequenas variações que existem de incrementais, além do próprio balanço na régua que existe na telemetria, né. Então, essa variação é basicamente por causa disso, mas nós estamos praticando aí uma geração flat. Então, essa verificação aqui é mais por causa de variações de níveis incrementais que acontecem dentro do reservatório. Até para comparar... Desculpa, o que é geração flat, por favor? Que é Desculpa, a gente pratica a nossa geração, que dá os 3 metros cúbicos por segundo do reservatório, e a gente não varia o giro da máquina. A máquina ela permanece constante, e a medição é que pega essas variações justamente devido a variações de incremental que acontecem no reservatório, e as próprias variações que acontecem de ondulações no momento em que a telemetria pega, né, por causa justamente da sensibilidade da medição, tá? Que foi aquilo que eu expliquei na semana passada, até para poder, eita, eu acabei voltando aqui, desculpa, até para poder demonstrar, faz a verificação do Pararanga, e justamente onde há a captação, que é onde pega lá depois de Votorantim, né, apesar de ter pequenas variações no reservatório dito Pararanga, Votorantim permanece praticamente flat, e mesmo assim ainda acima dos 3 que está estabelecido. Por exemplo, no dia 5 de novembro, nós fizemos 3,33. No dia 11 de novembro, 3,18. Isso em Votorantim, tá, pessoal? Só para deixar claro. Por quê? Porque, por exemplo, apesar da gente ter feito Ituparanga 3,14, Votorantim nós fizemos 3,33, ou seja, existe um incremento entre Tupararanga e Votorantim, o qual nós não temos controle, vamos dizer assim, né? Não faz parte daquilo que a gente pode controlar. A mesma coisa, por exemplo, no dia 11, nós definimos 2,95, e Votorantim ficou em 3,18, também devido aos incrementais, e até no dia 15, que foi ontem, é perceptível uma incremental negativa, vamos dizer assim, ou seja, não houve incremento no reservatório, isso por causa devido às baixas afluências, né? Aí, baixas afluências dentro dessas incrementais que chegam em Votorantim. Obviamente que não existe uma incremental negativa, vamos dizer assim, é mais para fator de cálculo, para exemplificar que o reservatório que não houve incremental. Alguém levantou a mão, foi o Roberto Polga, né? Não sei, eu não estou vendo, mas, Micael, só antes de passar para o Polga, é o Polga que levantou a mão. Onde que é esse ponto do Votorantim? Itupararanga é a saída do reservatório, o Votorantim é a saída da usina, é isso? Acho que é basicamente na saída da usina, eu posso confirmar aqui, só que fica uns 30 quilômetros aí do reservatório do SAI. O Jorge entrou, pronto. Opa, boa tarde, bom dia, pessoal. Esse ponto é jusante de Votorantim, logo após a saída da usina, tá bom? Tá. Antes de entrar depois que passa a Santa Helena, é isso? Ou antes? Isso, vamos lá, é uma cascata, né? Nós temos um trecho ali entre Itupararanga, vai para Passa Santa Helena, que é uma outra CGH, uma CGH que tem ali, e na sequência tem a CGH de Votorantim. Esse ponto é após Votorantim. Após a CGH de Votorantim. Votorantim, isso, tá ok? Obrigado, Jorge. Nada. Paulo, você gostaria de fazer alguma pergunta, Paulo? Sim, senhor professor. Eu queria saber qual que é o volume máximo do reservatório em hectômetros.
Reservatório de Tupararanga ou de Votorantim? Tupararanga, eu acho. Tupararanga, vamos seguindo, eu passo informação já já. Eu pesquiso aqui e já informo, tá bom? Que de Tá. cabeça não tem essa informação. Pode continuar, Micaela. Você já terminou a sua apresentação, é isso? Vamos só seguir aqui. E aí, só para poder finalizar o raciocínio, a gente já acabou chegando aí no nível de 807,50, né, que é justamente a MLT de 30%, que é justamente o estudo que nós apresentamos aqui toda semana com relação justamente à previsão de defluência, né. Então, a tendência do reservatório é aplicar uma redução se a defluência, essa fluência de 30% for mantida, né, abaixo de 30%. Só para poder responder a pergunta do Polga, em metros cúbicos, em metros cúbicos, nós temos, desculpa, em hectômetros cúbicos nós temos 302.887, 302.087 metros, decímetros cúbicos, tá? Hectômetros cúbicos de volume. Eu vou anotar aqui no chat. Okay. Obrigado. É decâmetro ou hectômetro que a senhora falou? Desculpa, hectômetro. Não, Vou anotar aqui, tá? 302 hectômetros, né? hectômetros. Isso, 302 Isso, hectômetros. hectômetros. Tá ok, muito Já obrigado. coloquei no site já, tá? Já coloquei também no chat já, 302 milhões, tá bom, Micaela? Pronto, Sim, obrigada, senhor. Jorge. Obrigado, viu? Obrigado, Polga. Então, é uma situação muito ruim, pior do que a gente teve na última reunião, até porque o volume de chuvas está muito baixo, né? Existe uma previsão para que essas chuvas cheguem pelo menos alguma coisa a partir de quarta-feira, mas eu não sei se isso vai refrescar tanto assim, né? A gente está numa situação bem complicada. Reginaldo, se você puder falar lá sobre a questão do Vitória Regia, eu sei também que eu andei conversando com o Jorge pode depois falar um pouquinho da soleira lá que você já, não sei se já estão fazendo ou se já está encaminhando para fazer. Por favor, Reginaldo. Bom dia a todos. Nós tivemos uma situação bastante complicada esse final de semana, viu? Só ontem que nós não precisamos parar a estação. Nós tivemos que parar durante o dia, porque essa variação que acontece ali no nível que a gente está notando, para nós é bastante expressiva ali na captação. Ela abaixa de 0,80 centímetros ali, desliga, todo dia veio a desligar o sistema, desde sexta, sábado, todos os dias, só ontem que não. Então, quer dizer, o consumo ali, eu não sei o consumo, essa variação aí está afetando muito a gente, viu, André? A hora que ele abaixa ali, ele para. Aí a gente fica tentando enganar o sistema ali de religar, né? A gente bota um outro set point para tentar religar as bombas, nós estamos correndo um risco enorme de queimar a bomba, né, devido a esse nível baixo. Nós já colocamos aquela bomba, já acho que na segunda-feira, depois que a gente falou, a gente já colocou uma bomba ali no rio, mas ela não teve um efeito significativo, né? Ela puxa em torno de 80 a 100 litros por segundo, mas como eu não tenho um sistema de contenção ali que eu consigo isolar, né? Para que ela vai ficar distribuindo até parte para as outras captações, né? Das outras bombas e na própria estação. Então, não teve muito efeito. Nós já começamos a atuar, o Rodolfo pode até falar melhor depois sobre isso. Nós já começamos a atuar, né? Na questão da soleira ali, para poder tentar resolver. Nós estamos bastante preocupados, porque a estação tem ficado todos esses dias na parte durante o dia sem tratar água, sem poder tratar água. A vantagem nossa é que nós temos um poder de reservação suficiente para que essa ITA pare de manhã e volte até a gente conseguir enganar o sistema lá, ela voltar a funcionar. Às vezes 7 horas da noite, às vezes mais à noite, às vezes mais cedo. Nós estamos meio no sufoco ali para conseguir pegar, e não um volume expressivo não, viu? A gente está pegando pouco ali para tentar suprir essa demanda da cidade, né? Então, estamos bastante preocupados, né? Enquanto essa soleira não ficar pronta, vamos enfrentar problema, né? Nós estamos, você viu os dias, estão fazendo 32 graus, 30 graus, né? O consumo nessa época, por mais que você oriente o pessoal, por mais que você identifique que o problema está difícil,
o consumo em certos momentos fica grande. E justo nos momentos em que o rio dá uma baixada, durante o dia ele fica 0,80, 0,79, né? Do período da manhã até a tarde. Depois ele volta a recuperar um pouco, né? O que tem ocorrido, aí com 0,85, 0,87, a gente dá uma enganada no sistema ali e ele religa, né? Mas com extrema preocupação de não afetar, né, o funcionamento ali, que se der algum problema mais grave, aí ficou totalmente desprovido, né, de alguma alternativa que possa ser tomada para pelo menos amenizar essa questão. Então é uma situação bastante complexa que a gente está vivendo aí, na água do rio, pelo menos. Reginaldo, tem já um prazo para terminar essa soleira? Como é que está essa situação? Não sei se o Rodolfo quer falar. Bom dia, André, bom dia a todos. Nós fizemos o protocolo já junto ao DAE para dispensa de outorga, né, dessa soleira. A gente já está com o equipamento lá no local, uma escavadeira hidráulica, o material já está tudo preparado para a gente fazer uma primeira base, né, para uma regularização do leito do rio ali, para depois a gente começar a soltar a sacaria e começar a elevar o nível. Eu acredito aí, o Jorge, junto à diretoria do DAE, já se comprometeu a fazer essa análise da dispensa com a maior agilidade possível. Eu acabei de confirmar no portal da outorga aqui, o protocolo já está na análise, né? Ele já foi liberado, o protocolo já está em análise. Eu acredito aí que mais uma semana aí a gente tem alguma coisa já não digo 100% finalizada, mas conforme a gente vai colocando a sacaria, o nível da água já vai subindo, né? Então a gente já vai, desde a primeira fileira de saco, a gente já começa a ter um resultado já. Então, a gente acredita aí que mais uma semana a gente já começa a melhorar a situação lá na captação para o Reginaldo poder captar com mais constância aí no Vitória. Ok. Obrigado, Rodolfo. O Polga está com a mão levantada, não sei se ele deixou a mão daquela pergunta que ele fez, ou se ele quer falar. Não, professor, não, desculpa, foi um erro meu aqui. Ah, sem problema. Desculpa. Acontece. Rosângela, você pediu a palavra, Rosângela, por favor. Estava fechado o seu microfone, agora está aberto. Por favor, eu só gostaria de um esclarecimento. A soleira sendo implantada, qual é o impacto a jusante para os outros que captam, por favor? Nenhum, Rosângela, porque ela vai ser de soleira livre, entendeu? Então, o volume, a vazão que vai passar no rio, ela não vai ser contida, né? Vai criar um represamento momentâneo ali, mas a partir do momento que ela voltar a verter, a vazão é a mesma que estiver chegando, vai passar. Obrigada, Rodolfo. Eu gostaria também de ouvir eu já ia falar para o Adriano, mas ele já levantou a mão para ver a captação de alumínio, né? Como é que está a situação, Adriano, por favor. Bom dia, professor André, bom dia a todos os participantes. Essa captação de alumínio, a situação está bastante preocupante, a gente está muito próximo de não conseguir captar, por isso que essa questão da soleira aí da captação do SAI é de fundamental importância, era uma coisa que a gente estava avaliando aqui, né? Logicamente a gente não tem conhecimento de como é, né, lá a estrutura, mas do que a gente ouviu aqui, o problema lá não é falta de água, né, e sim nível. Então a questão é física, né? É colocar essa soleira para que a bomba tenha submergência e possa trabalhar. Pelo descarte da represa hoje, em torno de 3.000 litros por segundo, a captação de 400 litros por segundo pode ser suprida por essa vazão. A questão que eu entendi, Reginaldo e Rodolfo, né, é essa questão de nível. Então, se faz urgente essa soleira para que, na nossa opinião, esse descarte possa ser diminuído o mais rapidamente possível e estabilizado o nível da represa, minimamente recuperando a cota 817,50, para que a gente possa continuar operando todo mundo adequadamente, né? Ou minimamente adequadamente. Exatamente, Adriano. O nosso problema lá realmente é o nível da lâmina, né? A vazão física, não é o problema, exatamente.
Então a gente já está regularizando, né, o leito do rio, fazendo uma camada com uma pedra um pouco maior que um rachão, né, a escavadeira já está trabalhando. Nós conseguimos já fechar com o fornecedor a sacaria, já que a gente vai usar, a gente vai buscar provavelmente hoje à tarde, a gente já começa a encher e aí já vai levando para lá, entendeu? Nesse meio tempo o Jodi já vai analisando a nossa dispensa, dando ok, a gente finaliza a instalação. Mas é o que eu falei, conforme a gente já vai colocando as fileiras, né, de saco, a gente já vai causando uma elevação no rio que já ameniza um pouco essa variação. Então, só para cada entender, centímetro vai elevar o nível lá igualmente. Só para entender, Rodolfo, quando que vocês vão começar efetivamente a colocar a sacaria lá? Então, o fornecedor vai entregar esse material hoje à tarde para a gente, né? A gente fez a compra na quinta-feira, na sexta a gente fechou e hoje ele já está produzindo, né? Então a gente já está, material chegando, a gente já está com a base lá praticamente no jeito, né? A regularização do leito. Então, acho que mais tardar amanhã ou quinta-feira a gente começa a soltar a sacaria lá. Tá. Eu gostaria de ver só o Jodi, como é que está o processo dentro da E, Jodi? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Então, André, conforme o Rodolfo comentou, né, o protocolo já foi feito e já está em análise. Hoje mesmo a gente finaliza e já encaminha para a direção emitir a autorização. Eu creio que vai estar publicado no Diário Oficial entre quarta, mais tardar na quinta-feira, mas vamos fazer tudo para publicar a autorização já na quarta-feira, tá? Tá. Bom, se vocês viram a situação, o Polga pediu a palavra, Polga, pode falar, depois eu tento fazer. Não, só para o pessoal ter uma noção, professor, eu entrei com uma solicitação de dispensa de outorga por uma soleira. Já são 3 meses que está em processamento. Então, o que o Jodi está fazendo aí é um verdadeiro milagre. Viu? Que bom, ainda bem que estamos priorizando tudo aqui, a situação justifica, né? Tem que priorizar e estamos correndo com essa análise para terminar ainda hoje, né? Então, é por isso que eu comentei aqui, alinhei com a direção para poder correr, passar na frente realmente, porque o caso justifica que assim seja, né? Sim. Então, a minha sugestão que eu ia fazer é a gente aprovar a redução da vazão de efluente, mas a partir de quarta ou quinta-feira, porque assim dá tempo de começar a colocar a sacaria ali, e quem sabe vira uma chuvinha até amanhã, alguma coisa assim. Mas eu acho que a partir de quarta-feira, a Votorantim poderia já começar a fazer o rebaixamento, demora um pouquinho para ela diminuir essa vazão, e ao mesmo tempo dá tempo do SAI Sorocaba começar a colocar a sacaria lá para aumentar um pouquinho. O que vocês acham dessa proposta? Adriano, por favor. Eu só queria complementar uma informação, professor. Essa pequena diferença no nível que vocês viram, né, de alguns centímetros, na nossa captação, ela trouxe um recuo da água de mais de 10 metros de distância. Então, assim, com isso, dada a dimensão da captação de alumínio, que é de pequeno porte, é uma estrutura que nós montamos lá emergencialmente. Então, assim, em uma semana, 10 dias, ela avança, quer dizer, o nível da água recua 10, 15 metros. Né? Isso, para a gente, é muito preocupante para falar bem a verdade, isso está sendo desesperador, né? Imagino, até porque se a gente continuar nessa tocada de vazão afluente, eu não sei muito que tem mais o que fazer, porque a gente está tentando o máximo possível preservar esse reservatório, principalmente para o ano que vem, né? A gente tem esses problemas que são atuais, mas é um problema que vai se estender ainda, porque esse volume de chuva está muito baixo. Está uma situação engraçado se não for triste, porque quando eu olho os mapas de chuva e o radar que tem em São Roque, parece que a região aqui está... Lembra aqueles desenhos animados que tinha uma nuvem de chuva em cima de uma única pessoa? Está ao contrário.
sempre aquela parte de Sorocaba está sem a possibilidade de chuva. Então é impressionante. Então é uma situação realmente muito grave. Mas eu acho que a forma que a gente tem para preservar um pouco o reservatório é baixar um pouquinho mais essa vazão de efluente. Não vai parar de baixar nesse primeiro momento, né? O volume do reservatório ainda vai cair mais um pouquinho, mas esperamos que com a chuva ainda a gente tenha alguma folga, mas eu não tenho nem como garantir isso, né? Júlio, por favor. Não, né, só falando aí, complementando aí, né? Vendo a apresentação da Micaele ali, mantendo essa vazão, mantendo o MLT, em julho ano que vem não tem mais água. Se eu não me engano, ela caiu abaixo de 813,50. Então, realmente tem que ter ações aí, porque senão não vai ter água, aí não tem nada, né? Sim. Você vê que hoje o que está entrando não é nem o suficiente do que o SAI precisa lá embaixo, a entrada. Quer dizer, se não tiver uma sobra na represa, eles não vai ter água nenhuma, né? Situação realmente preocupante, muito preocupante mesmo. Com certeza. A gente, nessa já estamos lá em cima há muito tempo sem água e alumínio, né? Porque se chegar nessa vazão, acabou, né? Não tem mais alguns centímetros ali, como o Adriano falou, já não se capta mais lá, né? E não tem mais reservatório, né? Porque a gente está discutindo só em volume de água, mas isso vai prejudicar a qualidade e o próprio ecossistema vai deixar de existir, né? Tem um outro problema aí que a gente nem está considerando muito. Viviane, por favor. Desculpa, Júlio, você terminou? Desculpa. Não, foi exatamente isso que eu ia dizer. Falei que não é só isso. O problema é lá na frente, apontando mesmo o gráfico aí que ela mostrou, mostra isso. Não tem mais nada em julho, não tem. É isso mesmo. Viviane, por favor. Bom dia, vocês me ouvem bem? Desculpa, Viviane, de falar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá um ruído, mas dá para ouvir. Vamos lá. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Se o áudio estiver ruim, eu posso registrar no chat depois. Nós estamos aqui trabalhando com a redução da vazão, eu entendi que é uma proposta que é necessária. Mas eu queria saber das empresas de abastecimento público se existe a possibilidade de se implantar alguma outra medida em relação aos consumidores para reduzir esse consumo, porque sem chuva e mesmo com a redução da vazão do reservatório, a gente ainda não vai resolver o problema a curto prazo. Eu queria saber se tem alguma posição da Sabesp, do SAI e do próprio DAE que pode ver essa restrição do consumo. Isso foi um dos encaminhamentos que a gente definiu nas últimas reuniões. Obrigado, Viviane. Eu vou passar a palavra para a Denise e depois eu pergunto para as concessionárias e para o DAE se tem algum posicionamento quanto a isso. Denise, por favor. Deixa eu achar aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Não, André, uma coisa que eu tô pensando, talvez seja meio estúpido, né? Eu vou colocar, mas assim, uma dúvida. Pelo que eu estou entendendo, assim, vamos supor que a gente conseguisse zerar o consumo. Ninguém consome nada de água nos próximos dias. Nada, zero. Ainda assim, a situação não estaria resolvida, porque, na verdade, pelo que eu entendo, assim, parte do consumo volta, depois do tratamento, para a própria, né? O próprio rio. Isso. Então, assim, vamos supor, na questão da represa, se a gente zerar, ninguém consome nada, ainda assim a gente já está numa situação crítica, né? Talvez menor, mas não ia estar resolvido. O que eu estou pensando é se tem a gente tem alguma outra forma de carregar essa represa que não seja por chuva, se tem algum lugar que tem, eu não sei, por isso que eu falei que é estúpido, porque não é da minha, né? Mas eu fiquei tentando pensar nisso, que outras formas a gente tem de tentar ter essa recarga, se existe algum... Denise, tem uma possibilidade que já foi falada aqui em algum momento, do sistema São Lourenço, que é um sistema que leva água para a região metropolitana, mas que passa por dentro da nossa bacia, ele passa na cabeceira do rio Sorocaba do Sul, se eu não me engano, que passa lá em Vargem Grande Paulista. Então, haveria alguma forma de você transferir essa água para o reservatório, mas isso envolve uma negociação que a gente não conseguiu nem achar como fazer, porque é uma negociação talvez... Eu não sei se é com a Sabesp, porque hoje acho que o sistema São Lourenço não é mais da Sabesp, é terceirizada, é vendido por uma iniciativa privada. Eu não sei se a Sabesp compra a água deles, como é que é esse processo, porque a Sabesp ajudou na construção.
Não tenho a menor noção de como isso funciona. Mas poderia ser uma alternativa, mas a gente ainda não conseguiu achar por onde ir atrás dessa alternativa, né? Adriano, por favor. O sistema São Lourenço, ele é operado, ele é um sistema da Sabesp, e o que a Sabesp tem é a terceirização da operação. Então, ela é a gestora do sistema e tem uma empresa contratada para gerir a operação e entregar o governo é o titular e o gestor, é isso aí. Não sei se eu consegui ajudar, André. Sim. Com relação ao que a Viviane falou, da redução de uso, aproveitando que eu peguei a palavra, Ibiúna e São Roque. Em São Roque a gente já está captando 20%, ou até um pouco mais, a menos do que janeiro de 19 e 20, por conta de outras ações e de operar outros mananciais que não contribuem para a bacia de Tupararanga. E Ibiúna também, apesar de serem captações pequenas dentro desse cenário todo, mas o trabalho de conscientização, controle de perdas, aumento da reservação, em Ibiúna aumentamos muito a reservação, a gente já tem reduzido também o uso ali do manancial. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Ildeia, só para a gente não se perder no chat, que é a questão da CBA. Ficou-se de contatar a CBA, não sei se a Secretaria Executiva conseguiu contatar a CBA ou se o Flávio ficou de passar um contato, não sei se isso aconteceu. Sim, a Secretaria Executiva entrou em contato e passou o convite, sim, tá? Mas não tem nenhum representante do CBA aqui, aparentemente, ou tem? Rafaela Vieira, acho que é você, então, Rafaela. Oi, pessoal, bom dia. É só para confirmar, representante da CBA ou da Votorantim Cimentos? Da Votorantim Cimentos. É Votorantim Cimentos. Desculpa. Ah, tudo bem. Eu estou presente, já falei, participando. Rafaela, desculpa, é que a gente aqui de Sorocaba chama tudo de CBA, mas eu sei que a Votorantim Cimentos é outra empresa. Ah, tudo bem. É porque em algum momento o grupo se mistura, né? Mas são empresas diferentes. Fato. Estou participando aqui representando a Amélia, que é a responsável de meio ambiente aqui da fábrica de Santa Helena, mas eu fico aqui apropriada em Santa Helena, mas representando a Regional Sudeste. De qualquer forma, eu estou fazendo os apontamentos e se eu puder contribuir de alguma forma, eu retorno para vocês, ou contrário, eu anoto aqui. Rafaela, a nossa dúvida é sobre a captação da Votorantim Cimentos. Você vê que a gente está discutindo aqui por centímetros de água, porque a situação está muito grave. E a gente gostaria de saber qual é a captação da Votorantim Cimentos e se tem alguma forma dela nos ajudar nessa redução de captação e para manutenção do volume de água no rio. André, eu busquei aqui no sistema, cópia da nossa outorga. De fato, a gente tem uma outorga inicial que foi emitida em 2017, a princípio para 4 pontos, e este ano ela foi revisada, mantendo apenas um ponto, que é o ponto principal, os demais, que eram captações em Minas, foram desconsiderados. A captação atual, ela está outorgada para 350 metros cúbicos, e eu posso buscar internamente aqui qual é, na prática, a utilização dessa água aqui no dia a dia, com base nas medições. Aí, só para eu entender, no caso, seria a empresa propor uma revisão desse valor outorgado para esse comitê? Não, acho que não uma revisão da outorga necessariamente, mas pelo menos uma redução nesse momento. Entendi. Uma outra sugestão que surgiu aqui também, Rafaela, que você pode ver, ali próximo de Santa Helena tem várias cavas de mineração, que acho que são da Votorantim, imagino que sejam. Mina Placa e Pastinho. Eu não sei se essa água vocês utilizam dessas cavas de mineração, a água acumulada. No momento, não. Inclusive, pelo que eu busquei de informação aqui com a representante da unidade, nós teríamos já solicitado o encerramento dessas outorgas, que foi concedido em 2017. Que era retirada de água das cavas.
Exato. Aí manteve a captação no rio, que é a captação principal. O que existe também é o bombeamento na mina subterrânea, que em algum momento se equipara ao valor que é captado. Tá. Então, a sugestão era talvez a Votorantim priorizar a captação nas cavas e reduzir a captação do rio, mas isso a gente só está imaginando, porque a gente precisa ter um posicionamento de vocês. Se você pudesse trazer para a próxima semana uma discussão disso, Sem dúvida, a gente prepara um arrazoado técnico aqui desses volumes de captação e uma análise do consumo interno, bem como alguma proposta. A próxima reunião vai ser na próxima semana, André? Sim, na segunda-feira que vem. Tá, ok. Eu vou fazer esse repasse aqui prioritariamente. Tá bom, obrigado, Rafaela. Qual a vazão utilizada deles do rio? Fazendo favor, Rafaela. Regis, a vazão outorgada é 300 e... Deixa eu pegar o valor exato aqui. 365 metros cúbicos. Por dia? Metros cúbicos por hora. Por hora. Isso. Tá. Então, por favor, se puder, para a próxima segunda-feira, se tiver algum problema, alguma dificuldade, você entra em contato, Rafaela, que a gente te explica. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Vou fazer esse repasse aqui, tá bom? Tá legal, obrigado. Tá. A Solange está perguntando sobre a captação de Cotia, São Roque e Vargem Grande Paulista. Vargem Grande Paulista está pegando, que eu saiba, a água do São Lourenço atualmente. Eles tinham a captação deles era pelo sistema Cotia, que é um outro sistema que está fora da nossa bacia. Cotia, a mesma coisa. Talvez aquela região ali de Calcaia do Alto tenha algum tipo de captação local, mas eu não, talvez o pessoal da Sabesp possa nos explicar. E São Roque... Que eu saiba não, viu? A gente pediu informação uma vez que não capta nada ali na bacia aqui do Sorocaba. Não é nossa região, mas me falaram uma vez que eles não captam nada. A informação que eu tenho é essa, viu? Talvez não haja uma captação da Sabesp, talvez haja de algum condomínio, alguma coisa assim, porque ali tem alguns condomínios na região de Calcaia do Alto. E São Roque capta, acho que a maior parte de outro rio, não na nossa bacia, não sei. O Adriano até falou de São Roque. São Roque está captando aonde, Adriano? São Roque tem 4 captações. Tem uma que é no Sorocamirim, que é afluente da represa. E que a gente reduziu a vazão em torno de 20% a 30%. Tem outras 3 captações. Tá. Então já está sendo minorado o uso aí já há algum tempo. Ok. Bom, gente, eu acho que ninguém colocou nenhum impedimento nessa redução da vazão defluente para quarta-feira. Ou seja, a gente espera começar a obra lá no SAI e liberar a licença do DAE para a gente fazer a redução. Rodolfo, por favor. Eu sugiro, André, só quarta-feira é amanhã já, né? Quinta. Amanhã não dá tempo a gente fazer nada ainda. Tá. Eu acho que talvez para quinta ou mais tardar sexta-feira. Eu acho que quinta, Rodolfo, talvez, porque se a gente deixar na sexta, cai naquele problema do final de semana, né? Do acompanhamento. Acho que é melhor a gente fazer na quinta. Você acha que você consegue? Então, assim que terminar a reunião, eu vou até lá para ver a situação que está o serviço lá, entendeu? Tá. Mas fica sempre naquela situação. Se vocês tiverem algum problema... Não, é isso que eu sugeri. A gente deixa... Se o Reginaldo não tiver nenhuma oposição aí, acho que é importante, porque ele que faz a captação, ele que trata lá a água do Vitória, né? A gente deixar para quinta-feira, a gente vai trabalhando aqui o mais rápido possível para fazer o trabalho lá no Rio. Se tiver alguma eventualidade, a gente comunica pelo grupo, tá? Tá, ok. O Gomes levantou a mão, a Viviane também. Gomes, por favor. Bom dia, André. Bom dia a todos. Desculpa pela câmera, mas estou com problemas aqui para acioná-la. No caso, gostaria só de perguntar uma coisa para o Rodolfo.
Se tratando de um caso emergencial, né, esse caso do barramento. Então, depois eu posso conversar com você. Ao que eu entendi, Obrigado. também o DAI está se esforçando para emitir isso o mais rápido possível, e que essa obra se daria início efetivamente na quinta-feira. Eu não tenho noção de prazo, de quanto tempo isso duraria, né? Mas por se tratar de uma questão emergencial, assim como estaremos mais um final de semana de plantão para o famoso botão vermelho, que assim apelidamos aqui, né? Se eventualmente o SAI ou essa empresa contratada para o barramento teria disponibilidade de não interromper o trabalho durante o final de semana, para que nós pudéssemos aí ganhar 2, 3 dias aí na conclusão do barramento. Eu sei que isso também dispõe de recursos financeiros e a gente sabe que as situações atuais não estão fáceis, mas é só uma pergunta até para que a gente possa ter essa informação dessa possibilidade ou não, para a gente poder ganhar aí 2 ou 3 dias, né? Então, é só uma pergunta, né? E a Sabesp, eu gostaria também, o Adriano já mencionou que baixou 10 metros, né? A gente tem acompanhado, está baixando de 1 centímetro a 1,4 centímetro dia, porque assim, o botão vermelho para a Sabesp ela não funciona, porque a hora que apertar o botão vermelho que faltou água, demora 15 dias para chegar ao nível de novo, né? Então, eu não sei, Adriano, se vocês ainda têm aí a possibilidade, por exemplo, de adicionar mais uma barra daquele prolongamento flexível, porque estamos aqui pensando, volto a dizer, não sou técnico, mas é uma dedução, já estive lá na captação de alumínio, eu sei que é complicada, porque emergencialmente, numa situação de ter uma prorrogação aí de mais 7 dias, para que a gente possa retomar o nível, que vocês não possam ter prejuízo na captação. Então, não sei se já não seria o momento, se for tecnicamente viável, adicionar ali 1 tubo ou 2 tubos para que vocês não passem necessidade. Mas, volto a dizer, desconheço tecnicamente dessa viabilidade. É só isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gomes. A Viviane está inscrita, depois eu já passo para o Rodolfo e para o Reginaldo, né? Tem o Adriano também para responder. Viviane, por favor. Na verdade, André, eu tinha feito a pergunta, o Adriano comentou de São Roque do Rio, mas eu queria saber de alumínio em Sorocaba, se continua o abastecimento normal ou se já tem uma previsão de fazer uma redução nessa distribuição de água para a população. Ok, obrigado, Viviane. Vou passar, então, para o Rodolfo, assim ele já responde as 2 e depois para o Reginaldo. Não sei se o Reginaldo vai responder, eu queria baixar a mão. Por favor, Rodolfo. Com relação ao que o Gomes perguntou, na verdade não tem empresa contratada, Gomes, é o pessoal do próprio SAI, que são servidores da própria autarquia. A gente vai trabalhar até concluir, tá? Então, a gente está mobilizando aqui a equipe para ficar trabalhando a partir de amanhã ou de hoje já direto até terminar, tá bom? E com relação à pergunta da Viviane, a gente, como já falado nas outras reuniões, a gente já está consumindo um valor de pelo menos de 100, 120 litros a menos, feito para Aranga, em relação à nossa outorga. Com relação à outorga que nós temos no Rio Sorocaba, que é do Vitória, a gente está captando praticamente menos da metade, né? A nossa outorga lá é de 750 litros, a gente tem captado, em média, menos de 300 litros por segundo. E se houver a necessidade, ou o grupo, e mais importante, né, houver um consenso de todos os prefeitos, como a reunião que eles fazem quinzenalmente, para que sejam adotadas medidas mais restritivas, nós vamos fazer aquilo que for determinado pelos prefeitos e que for em consenso do grupo, né? É importante dizer que qualquer medida mais restritiva a partir de agora, ela significa restrição de consumo no sistema de distribuição, né? E como a gente vem dizendo, e se isso for necessário e for adotado, vai ser em consenso com todo mundo, em conjunto com todo mundo vai fazer de forma equilibrada, igualitária principalmente. Obrigado, Rodolfo. Só para complementar, André, nós estamos parados? Não, nós estamos esperando a compra, né, do material para fazer o ensacamento do material, para fazer a barragem lá.
Então, quer dizer, é uma questão de logística de compra, né? Nós não estamos esperando aqui, nós não temos o material para... É uma coisa fora da nossa realidade, né? Desse material para ensacar o material que o Rodolfo vai fazer para fazer a barragem. Então, é apenas uma compra. Assim que chegar, nós já vamos começar a encher, como o Rodolfo falou, né? E já colocar no local. A base já está pronta, né? Desde sexta-feira, quinta-feira, o pessoal está mexendo lá. Então, quer dizer, isso já é uma coisa bastante importante. E outra coisa, a hora que a gente conseguir isso, muito provavelmente a gente retome aquela situação que a gente estava tendo de tentar cada vez mais diminuir a captação direto no Itupararanga, no Clemente, né? A gente já vinha com aquele estudo, com as informações de que a gente conseguiria, né, fazer esse balanceamento. Só que agora com o Rio nessa situação, como o Rodolfo falou, a gente não consegue captar nem metade, né, do que a gente pode. Então, quer dizer, fica uma situação bastante difícil, né? Porque a gente não vai conseguir diminuir, se é que é possível, se a gente captar mais, né? Isso que a gente estava vendo naquele estudo, por isso a diminuição, né, dos 100 litros por segundo lá do Clemente, né? Então, essa barragem é extremamente importante. Me preocupo muito, André, da gente reduzir o rio agora. Eu não vou conseguir captar, porque hoje, por exemplo, já está parada de novo. Então, quer dizer, essa estação, se a gente diminuir mais sem essa barragem, a gente não consegue captar mais, né? E foi uma situação bem complicada de uma hora para outra, né? É isso que a gente não pode, né? A gente está tentando preservar o Clemente, deixando a água lá, né? Lógico, e mesmo porque a gente, só de esgoto tratado no S1 é quase 1.000 litros por segundo, né? Então, quer dizer, o rio poderia resolver isso para nós se a gente tivesse um nível adequado para captar, pelo menos próximo da outorga, né? Para tentar diminuir lá, né? Porque o rio, infelizmente, do jeito que está, a gente não está conseguindo nada, tá? Ok, Reginaldo. Mas a gente está tentando fazer casado justamente para não prejudicar vocês aí e não prejudicar ninguém, né? Adriano, por favor. Não, só com relação à questão que o Mi Gomes levantou, quando eu falo, Mi, do recuo, né, onde está a tubulação ali de 12 a 15 metros, é na horizontal, né? Foi só para ilustrar o quanto que a gente está vendo o recuo da água ali na proximidade da captação. Mas a captação em si, ela já está com flutuador e lá na frente já. A questão de você esticar o tubo é possível sim, só que a gente está prevendo um momento em que essa esticada de tubo não vai ser mais possível tecnicamente, né? Já está ali bem próximo do limite até dos equipamentos instalados. Mas a gente está monitorando, né? A ideia é não deixar acontecer o pior. Mas a gente está num braço da represa, lá de montante, que pode até secar o braço todo, né? Essa que é a questão. Sim. Polga, depois o Jorge, a Rosângela e o Marcos. Aí, na fala do Polga, eu vou pedir para quem quiser se inscrever para a gente discutir essa questão e para a gente já começar a fazer algum encaminhamento. Por favor, Polga. Professor, eu havia perguntado anteriormente qual seria a capacidade máxima e o volume útil do reservatório, né? E aí a informação foi de cerca de 300 hectômetros. Isso representa aproximadamente 1/3 da capacidade de reservação do sistema Cantareira. Então, só para o pessoal ter aí uma ordem de grandeza, a minha barragem aqui de Indaiatuba tem 1,2 hectômetros. Nós estamos construindo aquela do Conirp para 9 hectômetros, ou seja, o que eu estou tentando transmitir. O reservatório ele vem depressionando desde 2014, eu acredito, né? Seria interessante a gente saber quando foi a última vez que esse reservatório estava com o seu volume útil máximo, né? Volume máximo de reservação. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que mesmo que a gente tome todas essas medidas que estão sendo vinculadas aí no nosso grupo, né? O impacto disso não vai ser muito grande. Em razão do tamanho do reservatório aí que foi falado, né? Então o problema na realidade foi ter deixado o reservatório depressionar até esse nível que nós estamos encontrando hoje, né? E a recuperação, para o senhor ter uma ideia, nós estamos em novembro, período úmido, né?
essa recuperação vai ser extremamente demorada se a gente tiver essa média histórica de chuvas baixa, né? Então, eu não saberia agora como a gente poderia dar esse encaminhamento. Mas eu acredito que mesmo tomando todas essas medidas, a gente vai ter muita dificuldade daqui para frente, se o regime de chuvas permanecer do jeito que está. Obrigado, professor. Obrigado, Polga. O Jorge está inscrito, a Rosângela, depois o Marco. Jorge, por favor. Olá, bom dia novamente. Não, o que eu, só complementando agora que o Paulo comentou, né, da barragem vertendo, eu acabei consultando meu celular aqui, eu tirei uma foto lá em Tupararanga no dia 6 de julho de 2020, e estava vertendo, né? Tupararanga é vertedor livre, né, barragem, então significa que ela estava cheia e vertendo em junho de 2020. Bom, o que eu ia comentar é assim, em detrimento, né, da pergunta da Viviane, inclusive, né, em conversas com a direção do DAE a respeito de restrição, né, de volume, o DAE, por enquanto, se posiciona contrário à emissão de uma portaria de restrição. E, assim, nada impede que isso possa ser revisto a qualquer momento, porque nós estamos fazendo um acompanhamento, né, esse monitoramento diário. E, assim, só para dar um exemplo, né, a resolução conjunta, né, ANA-DAE número 50, ela teve restrições também, inclusive, para o abastecimento público, né, não, apesar da legislação priorizar o uso para consumo humano, o estado de restrição, a gente também não quer dizer que ele vai ficar de fora, a gente pode incluir essa categoria, mas uma porcentagem menor, né, uma representatividade menor com relação a outras finalidades de uso da água, né. E como bem o Rodolfo já mencionou, né, o problema maior da captação para o SAI é nível, não é vazão, e conforme também a própria Votorantim Energia mencionou, no começo da reunião, a gente tem um incremento de vazão a jusante de Tupararanga até o ponto da captação do SAI, né, o que poderíamos, nesse momento, né, o nosso ponto de vista, né, do DAE, da direção do DAE, seria na restrição da vazão defluente do reservatório, né, reduzir essa vazão, que teríamos uma efetividade maior na recuperação do reservatório, tá? E ainda mais considerando as contribuições que temos a jusante nesse trecho intermediário até chegar à captação no Vitória Régia. Eu preparei aqui um levantamento que eu fiz esse final de semana sobre algumas outorgas, queria até mostrar aqui para o grupo, de repente, para ajudar na discussão. Por favor, Jorge, pode mostrar. Tá. E, assim, eu peguei as outorgas, inclusive, da Votorantim Energia, que estavam vigentes até um tempo atrás, né? A representante que comentou, né, que mudou. Eu até da Votorantim Cimentos, né? Da Votorantim Cimentos, exato. Eu até deixei as antigas, justamente para perguntar, não sabia se ela estaria aqui, como é que ficaria esse comportamento, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Aumenta um pouco, Jorge, tá? Sim. Carregou já? Já carregou. Tá. Então, eu coloquei aqui, ó, uma relação de quem está outorgado na calha aqui do Rio Sorocaba, de Tupararanga, né, até o Rio Pirajibu-Mirim. Então, nós temos essas relações de empresas outorgadas, né, cuja a somatória desse volume, nós temos uma vazão, né, na verdade, de 285 litros por segundo. E isso daqui vem também numa pergunta que o próprio Rodolfo tinha me questionado na reunião passada, né, a respeito do balanço hídrico nesse trecho, e a gente mencionou num fluxograma de 850 litros por segundo de captação, mas na verdade esse 850 estava com o valor digitado errado. 450 litros por segundo de usos industriais outorgados. E aí, né, fazendo um refinamento aqui das empresas e tudo mais, eu verifiquei que o nosso banco de dados aqui do DAE constavam 2 indústrias como ativas
e na verdade elas foram desativadas, e aí eu acabei descontando desse balanço hídrico o volume que eles tinham, né, essas empresas tinham, que eram tanto quanto representativo, né. Então, na verdade, de 450 litros, nós temos 280 litros por segundo outorgado na calha, né. Agora, a representante da Votorantim Energia comentou, né, da Votorantim Cimentos comentou que eles revisaram, então esse valor vai reduzir ainda até um pouco mais. E as vazões para abastecimento público estão na ordem de 1.150 litros por segundo, né? Então nós temos uma demanda aqui total de 1.400, né, litros por segundo, que o abastecimento público representa 80% e 20% para as outras finalidades, né? Então, assim, já que a Votorantim Cimentos comentou que revisou e está retirando menos até do Rio, né? Esse valor vai estar até menor, de 285 litros por segundo. E com relação à bacia do Alto Sorocaba, aqui eu coloquei também a relação de lançamentos que acontecem ao longo aqui também do trecho, no mesmo trecho, né? Então, nós temos outorgado 1.435 litros por segundo e de lançamento 1.057. Então, a gente vai ter um déficit de 378 litros por segundo ao longo do rio, né? E com relação à bacia do Alto Sorocaba, né, que são todos os cursos d'água que contribuem para Itupararanga, né, a drenagem vai para Itupararanga. Então, cabe destacar aqui que a gente tem uma bacia hidrográfica de 932 quilômetros quadrados, né? Então, é muito representativo. E só conferindo aqui, Júlia, você tinha comentado da Sabesp, né, em Cotia, nós temos uma outorga vigente para eles, que captam no rio Sorocamirim, tá, para abastecimento de calcaia do Alto, na ordem de 12,5 litros por segundo. Então, eu fiz uma tabelinha aqui só para um comparativo com as finalidades, né, das outorgas e abastecimento público e a representatividade de cada segmento, né. Então, nós temos, né, outorgas aqui em todos os municípios, né, que compõem o Alto Sorocaba e que drenam para Itupararanga. E o total, na bacia do Alto Sorocaba, a gente vai ter como 78,8% do volume outorgado para abastecimento público, 20,7% para irrigação e 0,5% para outras finalidades. Então, é bem representativo aqui o que chega de, né, o uso da água para abastecimento público. E com relação a lançamentos também, a gente tem uma bem baixo, né, daí as finalidades são mais industrial, público e loteamentos que tratam seu próprio efluente e lançam nos cursos d'água que vão drenar até Itupararanga, nessa bacia de 932 quilômetros quadrados, tá? Então é isso que seria um balanço hídrico do Alto Sorocaba e desse trecho intermediário de Itupararanga até a captação do Vitória Régia. Obrigado. Exatamente, está sendo essa proporção de 80%, digamos, arredondando, né? 80% para o abastecimento público e 20% para as demais finalidades, tá? Que está outorgado. Daí, assim, é uma questão também, né? Numa bacia hidrográfica de 932 quilômetros quadrados, eu diria, né, que nem se o DAE tivesse o efetivo da Polícia Militar, seria possível fiscalizar todo mundo, né? Não é humanamente impossível, mas o DAE está, que nem todos aqui já sabem, a gente fiscaliza todos os dias, estamos tendo todo esse, dentro das nossas limitações, e não estamos, né, assim, fazendo tudo que compete ao nosso dia a dia, aqui, as nossas responsabilidades, né? Então, é bem difícil, né? Então, era isso para Bom dia, doutor Farto. O doutor Farto acabou de entrar na reunião. Se o senhor quiser algum esclarecimento, doutor Farto, nós estamos à disposição aqui, o senhor pode perguntar. Rosângela, você está inscrita? Sim, André, é só para, como já houve a proposta de que a redução possa ser entre quinta e sexta-feira, só para manter aquele compromisso, né,
do envio, pelo menos por enquanto, dos parâmetros de oxigênio e DBO, e a gente entende que DBO sofre um atraso para a gente acompanhar a qualidade do rio. Tá bom? Tá, ok. Marcos, por favor. Bom dia, André. Bom dia a todos. Só respondendo aí o questionamento do Gomes e da Viviane, né, parceiros da gente aí, aproveitando que o Adriano também da Sabesp está na reunião. Nós estamos hoje aí, segundo informações, né, 817,47, a gente está no bico aí da captação também em alumínio, né? Então, nós mantemos uma relação aí direta com a Sabesp, nós enviamos aí no dia 11 de 11 de 2021, alguns questionamentos via e-mail, mostrando a nossa preocupação. O que a gente quer? A gente não quer que seja comunicado de última hora, né? Falar, vai ter racionamento na cidade, ou vai ter rodízio nos bairros a partir de amanhã. Não. A gente quer que isso aí venha com antecedência. Então, por isso, nossos questionamentos à Sabesp, viu, Adriano? Nossos questionamentos aí com uma certa antecedência. Então, esse e-mail foi enviado dia 11, os questionamentos foram os seguintes. Como se encontra o abastecimento da cidade de alumínio atualmente, 11 de 11 de 2021? Como está a captação no manancial Itupararanga em metros cúbicos e no manancial Orlando Maia em metros cúbicos? E os postos de suplementos em metros cúbicos estão dentro da normalidade? A empresa Sabesp estuda a possibilidade de racionamento de água na cidade de alumínio? Se sim, como será feito? Quais os bairros serão mais atingidos? Por favor, enviar plano. Então, e não tivemos, né, Adriano? O Adriano me respondeu via Zap, mas não respondeu via e-mail. A gente, quando tem contato com a Sabesp, só aproveitando, viu, Adriano? Eles dizem que tem que entrar em contato com a superintendência, que é Botucatu. A gente só questiona, e aproveitando a oportunidade, que em caso de emergência a gente precisa das informações o mais rápido possível. A gente quer que a nossa população tenha pelo menos o mínimo de água reservada, se isso vier a acontecer, né? Rodízio ou racionamento. Tá? Então, aproveitando que a preocupação nossa é grande, e as nossas reuniões com o prefeito diariamente, então eu já tive 2 reuniões com o prefeito sem ter essas respostas, e foi colocado, né, que eu não tenho as respostas com relação a racionamento e rodízio na cidade de alumínio. Então, para a gente aqui, para a prefeitura de alumínio, está tudo dentro da normalidade até o momento, tá bom? É só isso aí. Não sei se o Adriano quer responder agora. Marcos, eu acho que é importante a gente ter também no nosso radar que a responsabilidade do serviço é da Sabesp, mas a responsabilidade pelo abastecimento é da prefeitura, né? Então, acho que a prefeitura tem que até falar sobre a questão do rodízio também. E é importante que o prefeito de alumínio esteja na reunião com o prefeito de Sorocaba, que é essa que o prefeito de Sorocaba chama a cada 15 dias, para colocar, inclusive, a situação de alumínio, que a gente sabe está muito grave. Adriano, não sei se você pode responder agora. Posso sim. Bom dia, doutor Farto. Bem-vindo à reunião. Eu tenho mantido contato diretamente com o Marcos aí, ele sabe, né, das nossas atividades, tudo que tem sido feito. Nós fizemos uma captação emergencial dentro da represa, basicamente, uma captação bombeando na própria captação, para que o alumínio não tivesse desabastecimento, não tivesse sido feito essas obras no tempo adequado, e esse monitoramento que nós vimos fazendo, alumínio certamente já estaria desabastecido. Para nós, esse trabalho de redução da vazão de efluente é fundamental. Para nós era importantíssimo que essa redução de 0,25 fosse deliberado e implementado esta semana, para que a gente pudesse manter o abastecimento de forma adequada. Isso não significa que a gente está anunciando nenhum tipo de racionamento nem rodízio. Né? Logicamente, Marcos, decidiremos esse tipo de providência em conjunto com a prefeitura, com o prefeito, com você. Né? Então, a nossa posição, a posição da Sabesp nesse momento é essa. Obrigado, Adriano. Eu acho que eu posso fazer agora uma síntese do que a gente discutiu aqui, e depois eu vou pedir para o professor Adriano, né, Polga, poder falar para a gente sobre o trabalho dele. Viu, professor? Então, ele está numa reunião com a superintendência, então só colocando aí, se não der tempo,
Aí na outra Ele reunião, faz na próxima. na outra reunião Tá bom. ele faz a apresentação. Sem problema. Obrigado, viu, professor? Tá ok. Então, a primeira decisão é a redução da vazão defluente do reservatório de Tupararanga em mais 0,25 metros cúbicos por segundo a partir de quinta-feira, justamente para permitir que o site Sorocaba consiga encaminhar as obras da soleira lá e tenha capacidade de captação no Vitória Regi. A outra questão que foi anotada aqui é oficializar os prefeitos para que comecem a pensar e organizar medidas de restrição de consumo, porque nós já estamos vendo que a situação, mesmo com todas essas medidas, não vai se resolver tão rapidamente, né? Até porque a quantidade de chuvas que estão caindo na região estão muito abaixo da média histórica. Então, eu acho que é importante a gente mandar um ofício para os prefeitos da bacia, solicitando que eles comecem a estudar ou até aplicar mecanismos de restrição de consumo. A gente sabe que isso tem uma série de dificuldades para as concessionárias, para as empresas de saneamento, isso traz uma série de problemas, mas eu acho que a gente já está no ponto que não dá muito para correr, né? A situação realmente está muito grave, todo mundo viu os dados e viu que a situação está numa situação que, se a gente deixar correr solto, nós não vamos ter água ano que vem, né? Não é só para esse ano, mas também é para o ano que vem. E eu vou pedir ajuda depois para o Júlio. Júlio, não sei se para quem que eu mando esse ofício, mas a gente mandar um ofício para a Sabesp para ver a possibilidade do uso da água do sistema São Lourenço. Eu sei que isso é uma discussão muito difícil e complicada, porque essa água está indo para abastecer a região metropolitana de São Paulo e já está captando todo o volume outorgado na Cachoeira da Fumaça, lá, que é de 6 metros cúbicos por segundo, e provavelmente não está dando sobra na região metropolitana, que eles também estão com problema de abastecimento, a Cantareira também está entrando na sua situação mais drástica, mas eu acho que não custa a gente pedir, né? Como dizem na minha terra, ou não a gente já tem, não custa a gente pedir e deixar claro que essa é uma necessidade aqui para o reservatório, né? Se a gente conseguisse liberar alguma parte dessa vazão, a gente teria uma folguinha um pouco maior. Ok? Então, eu vou pedir para o pessoal da Secretaria Executiva preparar a súmula com esses 3 pontos. Não sei se eu deixei passar algum, não sei se alguém gostaria de fazer alguma outra sugestão. Júlio, por favor. André, só completando o que você falou, aproveitando que o Adriano está aí. Realmente acho muito difícil. Além do que, é uma água com custo altíssimo. Só o custo de energia lá para jogar essa água para cima é absurdo, né? Mas, enfim, eu acho que é para a presidência dessa Sabesp, né, Adriano? O Adriano me ajudasse a pensar aí. Eu acho que sim, né? Porque a nossa atuação é aqui na bacia, né? Inclusive, a gente fica até meio, não é vendido, né? Mas a gente não tem muita informação quando a gente fala de Cotia, de Vargem Grande e tal, porque são municípios ligados à diretoria metropolitana da Sabesp, né? Nós estamos na diretoria aqui do interior. Mas, enfim, a gente fica à disposição, o professor André e os demais, para a gente catalisar essa. Nós estamos na mesma empresa, né? Então a gente encaminha, vai atrás. Eu acho que não tem aqui de pronto para quem que deveria ser encaminhado, mas a gente levanta a informação e passa para você. Eu acho que é importante encaminhar para a presidência da Sabesp e para a secretaria, para cima, né? Para o secretário da cima. Mesmo que seja muito difícil essa negociação, mas pelo menos fica marcado que a nossa situação está tão grave que a gente precisa até dessa água. Então, quem sabe, atrai um pouquinho mais de informação para o nosso lado, né? Em função disso. Rosângela, por favor. André, o Jorge colocou, né, que realmente a percentagem bem maior e expressiva é abastecimento público. É claro que já foi visto pela Votorantim Cimentos, né, se é possível fazer aquela conversão lá e colaborar com um pouquinho mais de água. Mas seria interessante
eu não sei como medir isso, sempre que a gente tem reunião, as concessionárias pontuam que está sendo feito um trabalho junto à população para que consuma menos. Então, como medir isso e como trazer isso para esse grupo, porque o representativo, o volume maior, realmente está no abastecimento público. Então, desde que a gente vem com esse grupo, a gente vem batendo na tecla. Vamos ver se faz a redução. A redução não, desculpe. Essa sensibilização da população para que haja um consumo menor, que isso possa ser avaliado pelas concessionárias e trazido para o grupo também. Porque nesse momento, é um dos pontos a ser considerado. Sim, Rosângela, eu acho que a gente já falou em uma reunião anterior, e eu acho que é importante a gente deixar na súmula, que existem várias medidas que podem ser tomadas pelas prefeituras, não só pelas concessionárias, antes de você fazer um rodízio ou alguma coisa semelhante. A gente entende que o rodízio, às vezes, para a concessionária é muito ruim, porque você aumenta a vazão, diminui vazão nos canos, isso pode causar rompimento, é um problema, né? Mas existem outras medidas anteriores a isso. Por exemplo, a gente já falou aqui em reuniões passadas, em reduzir aqueles consumos que não são essenciais. O lava rápido, encher piscina, esse tipo de coisa, a prefeitura pode atuar para restringir antes de começar a fazer uma... E aí a restrição não é da concessionária, a restrição é da prefeitura, porque isso tem que sair por lei da prefeitura e não pela concessionária. Fala, Rosângela. Desculpe, André, foi muito bem pontuado por você. Quando eu falei que geralmente as concessionárias é que trazem os números, né? Mas que então seja sensibilizado mesmo o gestor, né? O responsável, que é o Poder Executivo, então, dos municípios. Obrigada, André. A sugestão é justamente que essa súmula seja enviada a todos os prefeitos, até porque a gente não tem muito acesso àquela reunião que os prefeitos fazem em separado, né? Desculpa, doutor Fábio Neto, por favor. Bom dia a todos, peço desculpas por não ter conseguido entrar no momento do início da reunião. Queria parabenizar todos que estão participando, fico contente de encontrar um alto número de participantes. Eu tenho uma questão, professor André, que é a seguinte: será que não chegou o momento de nós marcarmos uma audiência pública para difundir mais esses dados aos quais nós temos acesso privilegiado e passa a ser uma constante para nós essa discussão a respeito dessa crise hídrica, e chamar para essa audiência pública não só a população, as pessoas que estiverem interessadas, mas principalmente os vereadores que representam politicamente essa capilaridade da população, das cidades abrangidas pela nossa bacia hidrográfica, chamar para essa audiência pública as indústrias que direto ou indiretamente pode vir a sofrer um impacto dessa falta de chuvas, né? E trabalhar nessa audiência pública uma espécie de conscientização já para o próximo ano, que nós estamos antevendo que os números indicam uma situação talvez ainda mais crítica do que a que nós já estamos vivendo, chamar as concessionárias e nós organizarmos para essa reunião uma apresentação bem técnica para as pessoas entenderem que a situação que nós estamos vivendo, as medidas que já foram adotadas e que nós precisamos encontrar um caminho que seja consenso entre todos para esse racionamento. Não sei se é o momento ainda, fica só como sugestão. Doutor Antônio, eu acho que é um momento, sim, acho que estamos à disposição para isso. Eu não sei quem é que chama essa audiência pública, como é que é o procedimento para fazê-lo acontecer, se é via Câmara, via Prefeitura, ou se o próprio Ministério Público pode chamar uma audiência pública, não sei. A minha ideia é que nós fizéssemos um chamamento em conjunto, tanto do Comitê de Bacias Hidrográficas, como o DAE, como as prefeituras, fazer um movimento conjunto. Posso articular isso enquanto GAEMA, posso já reservar um espaço, a gente pensa numa data e
posso fazer essa articulação, não preciso, enquanto GAEMA, ocupar nenhum espaço de destaque, pelo contrário, eu gostaria que os nossos órgãos técnicos do Comitê de Bacias que fizessem a apresentação, para que as pessoas tivessem um acesso mais fácil, mais direto, para entender a situação que nós estamos vivendo. Olha, agradeço muito, doutor Antônio, e peço que o senhor puder nos ajudar a fazer essa costura aí para fazer essa audiência. Eu acho que é muito importante, realmente, porque a gente estava patinando aqui nas decisões e a gente está sempre enfrentando o problema de uma parcela não entender o buraco onde a gente está, né? Porque é muito complicado. Obrigado, doutor Farto. Olha, tem escrito aqui o Rodolfo, Eleuso, Gomes e a Viviane. Tá? Depois a gente já vai seguindo para o encaminhamento dessa reunião, porque daí a gente tem a CTFLAG para aprovar a súmula. Tá? Rodolfo, por favor. Só para exemplificar, André, a Rosângela comentou dos resultados efetivos, né? A gente tem notado, e acho que eu cheguei a comentar isso nas reuniões anteriores, que a partir do momento que a gente começou a tomar as medidas não restritivas, né, como você bem comentou, as medidas alternativas de redução de consumo, que é a redução de pressão noturna, o controle melhor, né, dos sistemas de bombeamento, intensificação do trabalho de perdas, pesquisa de vazamentos não visíveis, somado à questão da conscientização, que foi a nossa campanha, que foi intensificada no final de agosto, a gente notou em média, a gente fala em média porque varia de um dia para o outro, né? Um dia faz muito calor, com esse momento, mas comparado com o mesmo período do ano passado, de 2020, a gente teve uma redução aí da ordem de média de 5% do consumo desse período agora para o mesmo período do ano passado. Ou seja, a gente teve realmente um resultado positivo de redução, né? Talvez a gente gostaria que fosse maior, mas ele já é expressivo, né? E como eu comento também, essa redução que nos permitiu, mesmo com todas as adversidades que a gente tem passado lá no Vitória Régia, de intermitência de captação por conta do nível do rio, nos permitiu manter a redução de captação em Itupararanga em pelo menos 100 litros a menos do que a gente normalmente capta e o que a nossa outorga permite. Então, realmente, o trabalho ele é efetivo, ele reflete em resultados, né? Só para exemplificar aí a pergunta da Rosângela. Obrigado, Rodolfo. Eleusa, por favor. Opa. Oi, bom dia a todos. Parabéns, doutor Farto, pela sua proposta da audiência pública. Eu estava até pensando um pouco antes sobre os condomínios, porque nós temos um número significativo de condomínios em Sorocaba, condomínios com piscinas, e pelo que eu tenho ficado sabendo, as piscinas continuam sendo alimentadas com água, porque quem usa a piscina, eu já tive na minha casa, então eu sei, mesmo que você trate a água, você tem que continuar alimentando essas piscinas, né? Eu tenho vários amigos que residem em condomínio aqui, todos têm piscina, e eu brinco, eu falo, gente, vamos parar com isso, usem a água. Eu tive um caso em Mairim, que há muitos anos atrás, que nós tivemos um problema sério de abastecimento, e o meu pai não deixava usar a piscina, porque ele usou a água da piscina para abastecer a caixa d'água. Então, e essa consciência ainda não está acontecendo aqui em Sorocaba, infelizmente. Agora, com relação ao chamamento para uma audiência pública, é excelente, doutor Farto, e acho que quem tem que capitanear realmente o comitê e o GAEMA com os órgãos gestores. A Sandra Lanças fez um comentário aqui, de divulgação. Sandra, a gente pode conversar com o Anselmo, né? E por conta do convênio que tem da Agência Metropolitana com a Escola do Legislativo aqui de Sorocaba, e fazer com que essa audiência pública também seja transmitida pela TV legislativa, porque aí vai fica passando, eu acho que isso não é difícil. Quinta-feira eu vou estar com o pessoal
da Escola do Legislativo e da TV Legislativa, doutor Farto, Sandra, acho que a Sandra vai estar também, vai ter uma inauguração de um laboratório, e eu acho que a gente pode estar até já vendo esse tipo de... exatamente, Sandra. Vamos tentar fazer essa difusão de todas as formas, e acho que a audiência pública é para ontem. É para ontem. E chamar síndico de condomínio, tem que todos. Nós fizemos muito isso, André, no ato convocatório. Lembra o último ato convocatório que nós fizemos no auditório do Cruzeiro do Sul? Nós conseguimos trazer todas as indústrias. Isso não é difícil. Nós já fizemos isso no passado. Então, nós vamos continuar, vamos fazer, e contem comigo, gente. E parabéns para o Jorge por esse levantamento incrível que ele passou o final de semana fazendo isso. Então, essa era a minha colocação, André. Obrigado, Eleusa. Vamos contar com você, sim, porque eu, por exemplo, não tenho tempo para fazer mais nada, só fazer o que eu já estou fazendo. E eu acho que é muito importante a gente fazer essa audiência assim. Gomes, por favor. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, doutor Farto. Obrigado pela presença. Me perdoe pela câmera, mas estou com problemas no vídeo. Bom, gostaria de parabenizar o Jorge mais uma vez aí pelo trabalho que foi feito. De fato, é muito esclarecedor para a gente ter todas essas informações. Eu concordo em absoluto com a proposta do doutor Farto pela audiência pública. E assim como a Eleusa, eu também entendo que devemos priorizar essa audiência pública em Sorocaba, por ser o maior consumidor. Devemos fazer dela um sistema híbrido, ou seja, presencial e também audiovisual, para que outras pessoas possam ter acesso no momento que ocorrer ou posterior à data e horário, né? Então, ou seja, não se perde a informação. Mas dois pedidos que eu acho importante, para que vocês pudessem analisar. Que mesmo que a gente possa levar nessa audiência pública dados técnicos, que nós possamos tomar cuidado com a linguagem que nós vamos trazer essas informações para que a gente possa acessar a todos os níveis de conhecimento. Então, para que esse sistema de linguagem seja muito cauteloso, para que a gente possa alcançar a todos. A outra situação, e peço aqui que seja avaliada pelos demais, é que talvez eu entenda que essa audiência pública deva ocorrer em mais de um município. Podemos iniciar por Sorocaba, volto a dizer, como maior consumidor, mas não dispensamos a necessidade disso acontecer em outros municípios também, usuários diretamente da bacia, da represa ou indiretamente, né? Essa é a minha sugestão nesse sentido. Então, eu penso que às vezes a gente, ampliando essa situação, a gente pode alcançar. E eu reforço aqui, o doutor Farto falou de ter um envolvimento das câmaras do Legislativo. Me perdoem se eu falar errado, mas em Votorantim, o presidente da Câmara, que hoje é o Zelão, ele também está como presidente de uma articulação de saneamento que foi feito entre as câmaras de vereadores da região metropolitana. Eu vi isso recentemente nas mídias sociais, o Zelão ele assumiu essa tarefa da presidência dessa articulação da vereança regional no quesito saneamento. Então, talvez ele possa nos auxiliar, inclusive, em trazer esses legisladores, os vereadores, né, para essas audiências públicas e também de ganhar esse reforço. É o que eu gostaria de deixar de contribuição e obrigado. Obrigado, Gomes. Viviane? Na verdade, eu queria fazer alguns comentários. Eu achei excelente a proposta do doutor Antônio Farto, dessa audiência pública. Lembrar que a Câmara de Sorocaba já vem fazendo essa discussão, eu participei, inclusive, da última, que foi promovida pela vereadora Fernanda Garcia. Acho que o André participou também dessa audiência. A Sandra, pela Agência Metropolitana, também já fez algumas transmissões ao vivo, discutindo esse assunto. Então, já é pauta em Sorocaba e é importante que a gente reforce. E também a minha proposta vai muito na linha do que o Gomes falou. Acho que ele é meu pensamento aqui, quando propôs de se fazer essa audiência, não somente em Sorocaba. Eu até ia sugerir que se fizesse pelo menos uma em Ibiúna. Acho importante a gente mobilizar os municípios do Alto Sorocaba nessa discussão,
todos aqui estão muito preocupados com a situação do reservatório e por mais que a gente tente transmitir essas notícias numa linguagem simples, como o Gomes falou, é importante tentar envolver todo mundo. Agora, a minha grande preocupação, que eu venho colocando isso a cada reunião, é exatamente aquilo que foi discutido hoje. O maior consumo de água é o abastecimento público, por mais que a gente tente apontar a questão dos outros usos, o mais representativo é o abastecimento público. Infelizmente, é nessa linha que nós vamos ter que trabalhar. Agora, se a gente não envolver os prefeitos, não vamos alcançar os resultados que a gente precisa a curto prazo. Então, André, nessa súmula que vai ser enviada aos prefeitos, eu acho que a questão mais importante é colocar um prazo para essas decisões que eles vão tomar. Eu acho que tem que ser um prazo padrão para todo mundo, não dá para deixar isso passar mais uma semana, 15 dias, um mês. Nós temos que pôr um prazo e pedir que se apresentem essas medidas o mais rápido possível. Se a gente não cortar essa saída de maior volume, nós vamos ficar discutindo aqui por mais um mês e não vamos resolver o problema a curto prazo. Obrigado, Viviane. Eu acho que a gente pode colocar, inclusive, na súmula, um pedido para que as prefeituras enviem para o comitê, em no máximo 15 dias, quais as medidas que estão sendo tomadas para a restrição de uso. Assim, a gente também acaba tendo a informação diretamente dos prefeitos, né? Assim, a gente faz eles também se movimentarem. Não sei se é uma boa sugestão, a gente pode colocar isso na súmula. Rodolfo, por favor, você levantou a mão, você gostaria de falar alguma coisa? Não, só lembrando que a decisão pelo racionamento, né, ou pelo rodízio, ela deve partir, né, dos prefeitos, como a Viviane falou, eles, né, têm que tomar ciência e deliberar na reunião em que eles estão fazendo quinzenalmente. E eu acredito que a forma, né, a definição pelo prazo, período, como vai funcionar operacionalmente essas eventuais restrições, elas vão acontecer depois dessa deliberação, né? Então, a gente trazer, de repente, a informação de como a concessionária vai trabalhar numa restrição de consumo, antes da decisão dos prefeitos, ela é muito prematura, porque a gente depende da decisão deles. Vai fazer, por quantos dias vai ser, aí a gente informa como isso vai acontecer. É difícil a gente criar agora um cenário de rodízio ou de restrição sem ter essa decisão deles de como isso vai acontecer, ou, de repente, de qual o percentual de redução que se espera. E aí, sim, se coloca a fórmula para que isso aconteça. Rodolfo, acho que a sugestão é justamente essa. A gente vai solicitar para os prefeitos que eles nos informem o que eles estão pensando em fazer e a gente poder estudar junto e o que isso vai refletir no reservatório. Então, o que a gente vai pedir, a gente sabe que eles têm a sua forma de agir, o que a gente vai pedir é que eles nos informem qual que é o que eles estão pensando em fazer nesse momento extremamente drástico de falta de água. Polga levantou a mão. Polga, por favor. Professor, só para informar que o professor Adriano ele está acompanhando a reunião, então fica a critério do senhor e do grupo dar essa oportunidade agora para ele ou postergar para a próxima reunião. Obrigado. Não sei. O Adriano ele vai falar sobre medidas que a gente tem que tomar, um plano de emergencial, mas algumas medidas a gente já está tomando porque já passou do momento, né? Nós já estamos na emergência. Mas o importante, professor, é que ele tem todo um conhecimento de como se fazer isso juridicamente falando, né? Como funcionar as prefeituras e assim por diante. Então, dada essa mobilização, inclusive... Eu acho que ele pode falar assim, Olga, se ele puder falar agora, e daí a gente já encerra a reunião do GT Crise Hídrica e praça para a CETEPLAG, que já está todo mundo aqui mesmo, para aprovar a súmula. Enquanto isso, dá tempo do pessoal da Secretaria Executiva redigir a súmula. Sim, senhor. Então, caso o professor esteja aí, por favor, professor. Estou aqui, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, Adriano, por favor. Ok. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui acompanhando uma reunião do
GT de crise hídrica, né? Um assunto que nos pega de jeito, né? E a gente aqui também no site da Indaiatuba, a gente sente na pele essa questão dessa crise aí e todo o trabalho que a gente também, na medida do possível, a gente faz. Bem, essa breve conversa até que eu gostaria, né, de humildemente, não sei, talvez colaborar com esse grupo de trabalho, é justamente o que o meu colega de trabalho, Polga, comentou agora, né? A experiência que eu tive na CETESB, na parte de poluição do ar, né? Eu trabalhei na CETESB por 17 anos, 10 anos especificamente com poluição do ar. Então, nós tivemos já essa evolução um pouco maior na gestão de crise, né? Principalmente num plano emergencial, né? Porque, fazendo um breve histórico, os problemas de poluição do ar, de problemas de episódios críticos, até a gente tem desde da década de 70, da década de 80, principalmente ali em Cubatão, né, nas grandes áreas industriais, e Cubatão foi que foi o laboratório que a CETESB teve em questões de crise, de emergência. Então, eu acredito que a legislação na parte de qualidade do ar, de crise, né, de plano emergencial da qualidade do ar, ela foi um pouquinho mais rápida que a questão hídrica, justamente pela necessidade e pelos episódios críticos que teve naquela ocasião e que ainda tem, mas sofremos, né? Para vocês terem uma ideia, na Vila Paris, nos anos 70, né, por episódios grandes de poluição do ar, e sem a gestão necessária morreram dezenas de pessoas, né, e muitas outras dezenas ficaram doentes, né? Isso lá na Vila Paris, que é ali na região de Cubatão. Então, a CETESB, ela teve infelizmente, dessa forma, um grande laboratório para tecer a sua legislação, né? Então, conversando com o Polga, eu falei, Polga, eu poderia até, dessa forma, colaborar com o GT de crise hídrica para passar essa experiência e um pouquinho da legislação que a CETESB tem em termos de qualidade do ar, né? Então, essa foi esse conversa. Eu não sei se eu consigo apresentar aqui, André. Está liberado? Eu tenho aqui uma... Está liberado, eu acho. Mas a Secretaria Executiva pode liberar para você. Liberado? Deixa eu ver aqui. Está liberado sim, André. Adriano, desculpa. Então, deixa eu apresentar aqui. Não sei se... Opa, errado aqui. Porque quando ele está no sistema, quando ele está generado, aparece o apartamento. Sábado agora é no salão de festa. Não, acho que ainda não está liberado ainda. Normalmente a gente deixa liberado para todos a apresentação, Adriano. Adriano, você tem que clicar no apresentar agora. Você está clicando? Isso. E aí aparece o quê? Aí você tem que clicar em apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia. Isso, clique em compartilhar. O compartilhar que não está habilitado. Você tem que clicar no que você quer para compartilhar. Primeiro, antes de isso, você tem que clicar na tela. Então, peraí, vamos ver aqui. Qualquer coisa, Adriano, se você quiser mandar o arquivo para e-mail aqui no chat, eu compartilho por você. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa no meu, eu não estou conseguindo compartilhar de fato. Não sei o que houve aqui. É uma pena. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Uma janela, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo por aqui. Me Não sei envia o link da apresentação no chat? Tenho. Eu vou mandar no chat. Tá bom, é um arquivo. Isso. Vou pegar aqui. Disse que ela é ótima. Foi, Nath?
Eu fiquei lá, bife e batata frita. É. Só mais um pouquinho que eu estou pegando aqui. Não, macios. Eu acho que não são macios. Mas eu tenho a sensação que eles botam amaciante, alguma coisa, porque tem um gosto estranho, não é gosto de carne. Adriano? Algum probleminha no meu computador. Deixa eu ver se mais um. Eu não sei o que está vendo aqui. Adriano, você pode mandar depois essa apresentação e a gente marca na próxima reunião? Posso, acho que é melhor. É melhor, porque eu trouxe esse notebook novo aqui, que o que eu trabalho, ele não tem a webcam, né? Tá. Mas a gente pode fazer isso, então aí eu já deixo preparado, já testo, inclusive, eu peço até desculpa, mas já testo e já compartilho com vocês. Algum probleminha de imagem que está tendo aqui, viu? Uma situação presencial, a gente já tinha resolvido isso faz tempo. O problema de distância é sempre complicado. É verdade. Eu estou tentando compartilhar aqui, mas não está habilitado compartilhar. Tá aqui. E nem colar aqui, não sei o que está vendo. Né? Mas, assim, nesse caso, André, eu já tive reunião, inclusive essa reunião foi de alinhamento aqui no SAI, foi um pouco mais, avançamos um pouco mais o horário, e por isso que eu entrei agora nessa reunião. Mas aí a gente pode fazer para a semana que vem, aí eu posso até entrar mais cedo, inclusive, já com o material mais preparado. Está preparado, mas eu só não estou conseguindo apresentar aqui nesse computador. Não sei. Sem problema, Adriano. Acontece. A gente deixa para a próxima semana, que é a próxima segunda-feira. Tá ok. A gente está tendo reuniões semanais, então a gente pode fazer isso na próxima segunda. Tá ok. Tá? Então, só para sintetizar o que ficou acertado aqui no GT Crise Hídrica, então, só para deixar claro isso e a gente passar para a reunião da CTPLAG. André? Oi. Posso compartilhar a súmula? Pode compartilhar a súmula. Tá, só um minutinho. E já fica mais fácil. Eu ia falar, mas já que você já está com a súmula pronta, fica mais fácil, Carol. Vocês estão vendo? Ainda não abriu. Tá abrindo, abriu. Aumenta um pouquinho. Aí. Aqui. Recomenda-se a empresa... acho que não precisa o cabeçalho, né? Vamos já nas atividades. Recomenda-se a empresa Votorantim Energia, responsável pela gestão do reservatório de Tupararanga, que reduz a partir de quinta-feira, 18/11/2021, a vazão defluente do reservatório de 3 metros cúbicos por segundo para 2,75 metros cúbicos por segundo, conforme acordado entre as partes na 11ª reunião do GT Crise Hídrica. Propõe-se também que as prefeituras e as concessionárias de abastecimento público contidas na bacia do Rio Sorocaba intensifiquem medidas visando a redução de consumo da água, dada a falta de chuvas e do alcance da cota mínima operacional 817,5 da represa de Tupararanga. Eu só colocaria ali, propõe-se também fortemente. Acho que um adjetivo fortemente aí fica mais claro. Ok. Tá? Porque não é só uma proposição, é na verdade uma indicação forte, né? Recomenda-se a Sabesp consultar a direção da região metropolitana de São Paulo quanto à possibilidade de destinar uma parcela da vazão bombeada pelo sistema São Lourenço ao sistema de Itupararanga. Então, esse ponto, na verdade, apesar de constar na súmula, vai ter que ser oficializado. Eu acho que tanto esse quanto o ponto anterior, Carol, precisa oficializar
os prefeitos da bacia e oficializar a presidência da Sabesp e a presidência da CIMA, da Secretaria do Meio Ambiente. O ofício do prefeito, do presidente do comitê, oficializando, e daí, se no ofício quiser fazer alguma outra informação complementada, aí cabe a vocês aí na Secretaria Executiva ver se acha que é importante. Fala, Solange. Não, eu acho que então não ficaria recomenda-se, seria recomendar CA, né? A Sabesp. Aí você está entrando num terreno meio complicado das mesóclises, mas eu acho que é interessante, acho que é isso, né? Recomendar CA. Rodolfo, por favor. Só naquela linha que a gente já tinha comentado, André, para a gente ter um pouco mais de cautela na redução, ver qual Votorantim, qual step que ela consegue declinar, né, para não partir direto do 3 para o 2,75, tem um step intermediário, de repente, aí, para a gente poder até, inclusive, analisar a questão de qualidade da água do rio, né? Não só a questão da captação lá, mas o impacto disso na qualidade da água do rio, né? Nossa, recomenda CA a Sabesp. Isso. Tem um outro item aí, recomenda CA. Bom e lembrado, Rodolfo. Eu não sei se o pessoal da Votorantim está aqui, se o Jorge ou... Sim. Estou aqui sim, professor André. Nossa precisão é de 0,2, Rodolfo. Então, nós vamos ter que oscilar a cada 0,2, tá? Então, não consegue, é muito próximo de 0,25. E aí não consigo ter essa precisão e vou ter que ficar como na régua lá, né? Como já ocorre hoje, a gente varia de 3,04, 2,84, eu vou estar variando de 2,64, 2,44, né? Fazendo essa oscilação e estabilizando os reservatórios de Santa Helena e Votorantim. Tá ok? Tá ok, gente. Tá. Eu acho que a gente avançou bem hoje na discussão. Espero que a obra aí do site de Sorocaba consiga ser realizada sem problema nenhum. E se tiver algum problema, Rodolfo, já nos avise para a gente poder parar o processo. Se tiver algum problema muito sério na obra, mas espero que não tenha, né? Não, eu também acredito que vai correr bem, André. Não é nada muito complexo, é uma questão só de a gente recebendo o material aqui, a gente já começa a trabalhar. Tá. A próxima reunião está marcada para o 22/11, às 10 horas, viu, Carol? Ok, André. Tá? Então, aqui, as prefeituras contidas na Bacia do Rio Santo adotem medidas por meio de decretos ou leis municipais o mais breve possível, visando a redução do consumo de água. Ademais, solicita-se às prefeituras, no prazo de 15 dias, que enviem para o comitê as eventuais medidas que já estão sendo tomadas visando a restrição. Assim a gente indica tanto a necessidade de restrição, quanto solicita as informações para a próxima. Ok? André, tem a inclusão. Tem a inclusão que o Dr. Farto pediu para fazer. Desculpa, eu não vi. Está no chat, é isso? Está no chat, é isso. Tá, deixa eu olhar. Espera um pouquinho. Constar a realização da audiência pública. Seria sobre a realização da audiência pública? Eu acho que é isso. Desculpa, doutor Fábio, se eu puder falar, não estou achando aqui no chat. Professor, se fosse possível constar também que o comitê está aberto para a realização de audiência pública, entende? Eu acho que seria interessante. Então, acho que você pode colocar aí na súmula, Carol, que o comitê de bacia, em conjunto com as prefeituras e o GAEMA, isso. Prefeituras e o GAEMA, organizará em conjunto, não sei, tem que ver o português aí. Organizarão uma audiência pública. Fala, Rosângela. Organizarão uma audiência pública para difundir as informações
e conscientizar a população sobre o grave problema da crise hídrica. Que é isso, André. né? André, por favor. Peraí, vamos ver quem... Fala, Rosângela, depois eu falo agora. Fala, Rosângela. As prefeituras contidas na bacia do Rio Sorocaba, a expressão o mais breve possível deixa uma lacuna, não poderia ser em caráter de urgência, em caráter de emergência, ou como uma outra Caráter de expressão? urgência, pode ser. Obrigada. Adotem medidas. É depois do adotem medidas, Carol. Deixa as prefeituras que adotem medidas de caráter urgente. Não, é substituir o mais breve possível, desculpe, Carol. O mais breve possível, essa expressão. Tá. Tirar o mais breve possível e põe em... Como é que você sugeriu, Rosângela? Já esqueci. É você mesmo, em caráter de urgência. Isso, André, obrigada. Eu acho que o Gomes tinha levantado a mão, é isso, Gomes? André, é só ali no caso da audiência pública, eu não sei se o grupo vai acatar ou não a sugestão de ter mais que uma. Se for o caso, teremos que deixar em plural, porque está ali de um setor único, né? Então, se a proposta for aceita, para que já fique especificado na súmula a possibilidade de ocorrer em outros municípios da bacia de Tupararanga. Sim, Gomes, eu acho que isso é importante. Eu acho que está lá. O comitê, em conjunto com as prefeituras e o GAEM, organizarão, tira uma lá e põe no plural, audiências públicas. Iniciando-se por Sorocaba, porque eu acho que o principal que foi pontuado é que tenha o início, até por conta da transmissão, né? Que parece que o Rogério já viu. Mas isso não precisa constar na súmula, né, Eleusa? É só para falar que não é mais que uma. Não precisa constar que a primeira é em Sorocaba, a segunda, senão a gente tem que detalhar muito. Mas lembrando que é isso, você iniciando por aqui, até porque por ser a sede da importância que é o reservatório para o município de Sorocaba ser sede, tanto do comitê quanto da região metropolitana. Não se preocupe. Mas assim, e depois ter o desdobramento. É que a primeira é a mais impactante, porque ela vai ficar gravada. O Rogério já conseguiu, parece que ele já está se acertando lá na TV Câmara, então já é possível, e fica gravado também, né? Podendo. Vários municípios da região acompanham e fazem tipo uma retransmissão. Retransmite, como, por exemplo, o município de Mairim, que eles sempre fazem isso. Então, é muito importante que faça essa gravação. Eu acho que é importante, se a gente conseguir fazer audiência em outros lugares, é importante fazer também em outros lugares, até mais do que Biúna, como a gente fez já em algum momento nas várias câmaras municipais. Né? Eu fico à disposição para levar as informações, se for o caso, e vou pedir para a Eleusa a boa vontade de nos ajudar a organizar, já que ela já está se colocando nessa posição. Assim a gente já se organiza para fazer o máximo que possível para difundir informação. Eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que está faltando. Contempla a sua sugestão, doutor Farto? Perfeito. Perfeito. Então tá bom. Há alguma outra sugestão? Senão a gente já pode fechar essa súmula e mandar para frente. Acho que faltou, André, os ajustes dos ofícios que falou lá. Está faltando no texto. Não sei se vai fazer depois ou não. O que está faltando, Júlio? Você tinha falado de constar que vai ser encaminhado os ofícios. Ah, sim. Não, mas não precisa constar no texto. Eu acho que isso aí é um procedimento que depois a Secretaria Executiva vai fazer. Vai oficializar todo mundo. Tá. Alguém mais levantou a mão? Eu vi mais alguém falando. Fui eu, André. Fala, Gomes. Ali onde houve a sugestão de colocar em caráter de urgência... não, já vi aqui que está no prazo de 15 dias. Obrigado, eu não vi observar. Na verdade, não quer dizer que eles têm que fazer em 15 dias, mas eles têm que pelo menos nos avisar o que vão fazer em 15 dias, né? Laura, Estela,
Fala, desculpa, Gomes. Eu fiquei preocupado porque, o caráter de urgência, sem definir um prazo para receber essas informações, pode variar, porque cada um tem uma urgência para o tema. E, na verdade, a urgência ela é contemplada para todos. Então, eu não sei se o prazo de 15 dias, né, é viável para que eles possam trazer essas informações, porque, note, nós estamos aí, tecnicamente, a 30 dias do final do ano, nós temos que observar que nós vamos receber uma demanda grande das moradias flutuantes, os consumos vão aumentar, por conta das altas temperaturas, a evaporação vai aumentar, então, o quanto antes essas informações chegarem até esse grupo, para auxiliado dessas informações, a gente direcionar as falas de apresentação nas audiências públicas, eu creio que vai ser bem importante e relevante para nós. É só uma observação, mas... Porque eu pus 15 dias, quer ver, deixa eu contar aqui, peraí. André, 15 dias é muita coisa. Eu também concordo com o Gomes. Por favor, eu acho que o ideal seria, no máximo, 5 dias úteis. 5 dias úteis? Tá bom, 5 dias... É que 5 dias úteis, pra gente, a nossa reunião está sendo de segunda-feira, só se a gente marcar uma reunião extraordinária. Não, então marca 3 dias úteis, porque isso daí são coisas que eles devem ter na mão. Lembrando que a responsabilidade legal e jurídica é por força de lei dos gestores públicos. Eu acho que aí... Eu acho que tem, assim, também não adianta a gente querer correr, que ninguém vai responder a gente, né? Melhor 5 dias úteis, acho que é um tempo bom. E daí, se for o caso, a gente marca uma reunião extraordinária para discutir essas sugestões. A gente difunde no grupo, e daí, se for o caso, faz essa discussão depois. 5 dias, pode deixar, Carol, 5 dias. Estela? Laura Estela? Laura? Oi. Oi, estamos ouvindo, Laura, pode falar. Ali onde está escrito recomendar-se à Sabesp consultar a direção da região metropolitana, acho que recomenda-se ao comitê consultar a Sabesp por intermédio da região metropolitana. Porque aqui ele está passando uma tarefa para a Sabesp. Ah, sim. Então, na verdade, não é nem... Porque como a súmula é do comitê, né? Uhum. Então, eu acho que não é nem recomendar-se à Sabesp, é consultar. Começa já com consultar a direção... Da região metropolitana da Sabesp. Mas tira aí toda essa parte aí e começa com consultar. Ó. Porque o comitê, a súmula já está indicando que nós vamos consultar a direção da Regional Metropolitana de São Paulo da Sabesp quanto à possibilidade de se destinar uma parcela da vazão bombeada pelo sistema São Lourenço ao sistema de Tupararanga. Agora fechou. Fechou? Obrigado, Laura. Obrigado. Mais alguma sugestão? Eu tenho uma pergunta, só, André. Pode fazer, Dede. A redução da vazão só vai acontecer se der tempo de terminar a obra, é isso? Não. Da soleira. Não. A redução está marcada para acontecer quinta-feira. Isso já vai ser oficializado. A Votorantim Energia, eles já vão começar a fazer na quinta-feira. A gente está tentando fazer casado com a obra, mas espera-se que a obra também já esteja adiantada na quinta-feira, para que as duas sejam casadas. A menos que aconteça algum problema na obra, daí a gente pode até dar uma parada no processo, mas se tudo correr conforme está previsto, vai reduzir a partir de quinta-feira. Ok? Mais alguma pergunta, sugestão? Bom, se não tiver, obrigado por todos, pela presença de todos. Essa súmula vai ser publicada na página do comitê e vai ser disponibilizada e além de todos os grupos aí indicados, vão ser oficializados. A Votorantim Energia para reduzir a vazão, as prefeituras para os planos de redução de consumo e a Sabesp
ou a secretaria, acho que vai mandar para cima, para a presidência da Sabesp, a questão do sistema São Lourenço, que a gente sabe que é quase impossível, mas não custa pedir, né? É só isso. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Se não, até mais. Bom descanso a todos, bom almoço. Continuem se cuidando, porque a pandemia ainda está por aí. E a gente se vê segunda-feira que vem, na próxima reunião. Ok? Segunda. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Carol, se tiver alguma Até mais. dúvida, depois você me liga, tá?